As mães na Bíblia. A Bíblia apresenta várias mães cujas histórias são inspiradoras e revelam diferentes aspectos da fé, coragem, sofrimento e amor. Aqui estão algumas mães muito conhecidas da Bíblia. E um feliz Dia das Mães para todos. Na Bíblia, a maternidade é frequentemente retratada como uma bênção divina, e muitas mulheres se tornaram mães por meio de milagres realizados por Deus. E algumas figuras muito significativas nesse contexto são Sara, Ana, Isabel e Maria. Cada uma teve sua história marcada por dificuldades e depois por uma intervenção divina que resultou no nascimento de um filho com grande propósito. Eva, a primeira mãe, referência. Gênesis, importância, primeira mulher e mãe da humanidade. A primeira mulher criada pelo próprio Deus com toda a inocência e beleza e esplendor depois que comeu o fruto proibido. E dar a Adão, ela teve filhos como Caim, Abel e Sete. E desafio, enfrentou a dor de perder um filho, Abel, e ver outro, Caim, se tornar um assassino, e depois ver seu filho Sete invocar ao Criador e receber uma grande bênção de ser a primeira mãe do planeta Terra. Sara, mãe de Isaque. Referência Gênesis 17, o milagre. Sara era estéril e já idosa, tinha cerca de 90 anos, quando Deus prometeu a Abraão que ela teria um filho. E um detalhe marcante. Ela riu ao ouvir a promessa, pois era biologicamente impossível. Mas Deus disse, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? E resultado, nasceu Isaque, cujo nome significa Ele ri, como lembrança da incredulidade transformada em alegria. Ana, mãe de Samuel. Referência, livro de Samuel, o milagre. Ana era estéril e profundamente angustiada por não conseguir ter filhos. Clamou a Deus com grande fervor no templo. E voto, ela prometeu que, se tivesse um filho, o dedicaria ao serviço do Senhor. E resultado, Deus ouviu sua oração e nasceu Samuel, que se tornou um grande profeta e juiz de Israel. Isabel, mãe de João Batista, e referência, livro de Lucas, o milagre. Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, era estéril e também de idade avançada. E o anúncio angelical. O anjo Gabriel anunciou a Zacarias que ela teria um filho. Mesmo com idade avançada, e Zacarias ficou mudinho, pois não acreditou até que se cumprisse tudo. E o resultado? Nasceu João Batista, o precursor de Jesus, aquele que prepararia o caminho do Senhor. Maria, mãe de Jesus, e referência. Lucas e Mateus. Primeiro, o grande milagre. Maria era virgem quando o anjo Gabriel anunciou que ela conceberia pelo Espírito Santo. E características: jovem, humilde e disposta a cumprir a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o resultado? Nasceu Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Mestre dos mestres e Senhor dos senhores. E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e habitou entre nós. Agar, mãe de Ismael. E referência, Gênesis 16, o milagre e desafio. Serva egípcia de Sara, teve um filho com Abraão. Foi expulsa, mas Deus a viu no deserto e prometeu uma grande descendência a Ismael. E a lição, Deus vê e cuida até dos que parecem esquecidos. Tu és o Deus que me vê. Rebeca,
mãe de Esaú e Jacó. Referência: Gênesis e a importância. Mãe dos gêmeos que dariam origem a duas grandes nações. Favoreceu Jacó e ajudou a garantir a bênção de Isaque para ele. E o desafio: o favoritismo entre filhos causou divisão familiar. Raquel, mãe de José e Benjamim. E referência: Gênesis 29 e luta. Era estéril e competia com sua irmã Leia. Finalmente teve 2 filhos, e sua morte morreu ao dar à luz Benjamim. E teve filhos notáveis. José se tornaria o grande governador do Egito e tinha o dom de interpretar sonhos e salvador de sua família. E de todos os hebreus, pois havia fome em toda a terra, e ele, com a ajuda do Criador, conseguiu prover alimento para todo o Egito e os outros povos vizinhos. Leia, mãe de tribos de Israel. E referência: Gênesis e filhos. Teve 6 dos 12 filhos de Jacó, que formaram as tribos de Israel, como Levi e Judá. E a lição: mesmo sendo a menos amada, Deus a honrou com muitos filhos e grande propósito. Joquebede, mãe de Moisés. Referência: Êxodo 2, com coragem e grande fé no Criador. Escondeu seu filho durante um decreto de morte aos bebês hebreus. Colocou Moisés num cesto no rio. E resultado, Moisés foi salvo, criado pela filha do faraó, e se tornou o libertador de Israel. Depois de 400 anos de escravidão, Moisés foi o grande legislador dos hebreus, recebendo os 10 mandamentos do próprio Criador dos céus e da terra. Noemi, sogra de Ruth, mãe por adoção e referência. Livro de Ruth e a história. Perdeu seus filhos, mas sua nora Ruth permaneceu fiel. No final, torna-se como mãe do neto Obed, ancestral de Davi e Jesus. E lição: amor e maternidade vão além do sangue, envolvem cuidado e fidelidade. E tem muitas outras mães maravilhosas. Essas mulheres mostram que a maternidade bíblica tem muitas faces: biológica, adotiva, espiritual, sofrida, recompensada. Todas carregam lições profundas. E a mensagem comum é que Deus ouve o clamor das mulheres. E a maternidade é apresentada como dom e missão. E cada filho tem um papel crucial no plano divino. E essas histórias são muito mais do que relatos sobre filhos. São testemunhos da fidelidade de Deus, da superação da esterilidade, física ou espiritual, e da disposição das mulheres em colaborar com os planos divinos. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal Philosophlix e ative o sininho para receber novos vídeos. Medite nessas palavras, paz e saúde e good vibes para todos.